cidade tem informação. Tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter Notícia. A Câmara rejeitou nesta quarta-feira 2 requerimentos que previam retirar as contrapartidas exigidas dos estados. Turn right onto Fairgate Road Southwest. O texto em discussão suspende a dívida de estados com a União por 3 anos, mas em troca prevê medidas de ajuste fiscal, como privatização de estatais, congelamento de salários e o aumento da contribuição previdenciária de servidores. A Câmara ainda precisa votar mais 10 requerimentos do projeto que pretende socorrer estados em crise. A previsão é que o tema volte ao plenário na próxima semana. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, acompanhou a votação e concorda com as contrapartidas exigidas. O Estado tem que fazer o seu dever de casa. Com esse projeto a gente consegue terminar com o déficit que nós temos na Previdência Pública. Pezão espera que no Senado a tramitação do texto seja mais rápida. A oposição defendia um projeto sem contrapartidas, para que elas fossem negociadas posteriormente entre a União e o Estado em crise. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, lamentou o projeto. É uma exigência que os estados não têm como cumprir, a não ser que eles entreguem tudo. E eles joguem para cima dos trabalhadores tributação de previdência de Rio de Janeiro queria tributar a previdência 30%, um terço do salário. Não tem mais concurso, não tem mais ajuste, não tem mais nada. Então, se um posto de saúde precisar de um médico, não pode contratar. O texto base do projeto foi aprovado na terça-feira após 2 semanas de adiamentos por falta de acordo ou por falta de quórum na casa. De Brasília, Lucas Por Deus Leão. Estamos aqui retransmitindo pela rede fjr.com, aqui diretamente dos Estados Unidos da América. E também muita saudade do Brasil, né? Pedimos a Deus que o Brasil realmente entre no eixo, diga assim, entre no eixo para desenvolvimento. Nós temos conhecimento que o Brasil aqui está parado. Então peço a Deus para Deus abençoar os políticos brasileiros aí para que o Brasil se desenvolva, volte a crescer, né? Que Deus possa diminuir a classe menos favorecida, verdadeiramente uma minoria dominante não pode existir, né? Tem que ser de uma maneira bem abalizada, uma maneira qualificada. Vamos pedir a Deus para que o Brasil invista em educação, saúde, né? Infraestrutura, habitação, segurança, principalmente a segurança. Nós estamos aqui pedindo a Deus que as bênçãos realmente recaia sobre o Brasil. O Brasil é um país abençoado por Deus. O Brasil é um país riquíssimo. Tem até minas de urânio no Brasil. Imagine só. Uma potência no Brasil. Muito mal administrados pelos governantes que aí estão, que outros que passaram. Vamos realmente pedir a Deus. Por isso que a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Temos que ter pessoas lá comprometidas com Deus, né? Pessoas que realmente se voltem para Deus. Orem primeiramente a Deus para que inicie os trabalhos, o dia a dia, cotidianamente. Peça a misericórdia e a bênção de Deus. Vamos ouvir mais alguma coisa sobre o Brasil. Suspeitos em frente à Escola Municipal Daniel Pisa, em Acari, zona norte do Rio de Janeiro, vão responder ao processo em liberdade. Os agentes Fábio de Barros Dias e Davi Gomes Centeno são acusados pela morte de Júlio César Ferreira de Jesus e Alexandre dos Santos Albuquerque. A cena em que eles atiram nos suspeitos caídos no chão, em frente à escola municipal em que a menina Maria Eduarda da Conceição morreu, foi gravada por vizinhos. Nesta quarta-feira, o juiz Alexandre Abraão Dias Teixeira, titular da Terceira Vara Criminal do Rio, acatou o pedido do Ministério Público e trocou a prisão preventiva por medidas cautelares. Os 2 policiais poderão voltar ao trabalho em funções administrativas e sem porte de arma. Eles estão
proibidos de frequentar locais públicos como bares e festas e devem voltar para casa antes das 10 horas da noite. Além disso, não poderão ter contato com as testemunhas e parentes das vítimas, mantendo-se afastados da área de atuação do Batalhão da Polícia Militar de Irajá. Outra medida fixada pelo juiz é a proibição dos militares de deixar a cidade. O magistrado justificou a liberação dos policiais, afirmando que a gravidade do crime serve para o cálculo da pena, não a imposição preventiva, que é anterior à condenação. Do Rio de Janeiro, Nanda Poça. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado Você na sabia que o informação. leite materno promove o desenvolvimento infantil e sustentável? Isso mesmo. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês recebam leite materno até os 2 anos de idade ou mais, associado à alimentação complementar saudável, sendo exclusivamente até o 6º mês de vida. Além disso, a iniciativa tem como objetivo ressaltar a importância do aleitamento materno, bem como chamar a atenção das pessoas sobre as metas de desenvolvimento sustentável. Amamentar faz bem para a mãe e para o bebê. As notícias no verão. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter Notícia. O encerramento da leitura do parecer da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara só veio na noite dessa quarta-feira. O relator, deputado Arthur Maia, do PPS, divulgou novas mudanças no texto e anunciou alguns erros que serão corrigidos, a exemplo das regras de transição para os servidores públicos que entraram no sistema até 2003. Aqueles que entraram antes de 2003, eles têm direito à integralidade. Você tem entre 2003 e 2010 pessoas que têm direito a uma determinada aposentadoria, que não é integral, mas que também não é apenas o teto da Previdência. Depois de 2013 para cá, já é uma outra condição. Estão submetidas ao teto do INSS. Nós estamos vendo a elaboração dessa transição. Entre os erros no texto do parecer está a inclusão dos agentes penitenciários, das regras especiais dos policiais civis com a idade mínima de 55 anos. O relator informou que foi modificada uma das regras de acesso aos benefícios assistenciais relacionada à comprovação da carência dos segurados. Outra alteração veio no caso da aposentadoria rural feminina. A errata informa que a idade mínima exigida das mulheres será de 57 anos, com 15 anos de contribuição. De Brasília, Cariane Costa. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação. Um planeta melhor para o meu bebê e todos os outros também. O leite materno ajuda no crescimento e desenvolvimento saudáveis das crianças. E está sempre prontinho, quentinho e vai direto Da mãe para a barriguinha do bebê. Evitando a produção de embalagens, gastos de água, energia elétrica e outros recursos naturais. A amamentação faz bem para o seu filho, para você e para o planeta. A Sociedade Brasileira... Nota de utilidade pública. Nós aqui da redefjr.com agradecemos a Deus, estamos retransmitindo a Rádio Gospel 2000. Alô, Messias, aquele abraço. Oeste de Santa Catarina. Pode chover nas demais áreas da região sul. Ipiranga do Sul, no Rio Grande do Sul, comemora hoje 29 anos com tempo nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas. No estado do Rio Grande do Sul, máxima de 30 graus, mínima de 9 graus. Seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora. No ar. Repórter Notícia. Sob protestos da oposição, a Câmara aprovou, na segunda votação em menos de 24 horas, a urgência para acelerar a reforma trabalhista. Depois de rejeitar na noite de terça-feira a urgência, a base governista preparou um novo requerimento para votar pela segunda vez a medida que antecipa a apreciação da reforma. A oposição defendeu que repetir a votação da urgência de um mesmo tema contraria as regras da Câmara. O deputado Paulo Teixeira, do PT, apelou para o presidente retirar a urgência
urgência de pauta. Essa sessão é nula porque em menos de 24 horas, quando o governo foi derrotado nessa urgência, não havia condições regimentais para o presidente desta casa colocar em votação a mesma matéria. Em segundo lugar, estão pedindo urgência para votar algo que não foi votado sequer na comissão especial. Mas não teve jeito. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, manteve a votação. O líder do PPS, Arnaldo Jordi, da base governista, disse que o partido mudou de opinião em relação à urgência após negociação com o relator da reforma trabalhista. Houve um entendimento através de várias conversas, no sentido de que esta votação fosse remetida à comissão, que o prazo de extensão das emendas fosse prorrogado até na segunda-feira. Que na terça-feira pudesse se iniciar um debate amplo, de mérito, dentro da comissão. E isto nos conforta. Por acordo, a reforma deve ser votada na comissão no próximo dia 26, próxima quarta-feira. O governo defende que a reforma é necessária para reduzir o desemprego, como argumentou o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, elas vão gerar mudanças profundas na relação capital-trabalho, na relação de reequilíbrio fiscal das contas públicas, garantindo para o investidor, para aquele que quer investir no Brasil, que quer gerar emprego, uma tranquilidade jurídica na hora de contratar. Já a oposição diz que as mudanças vão precarizar as condições do trabalhador, como defendeu o líder da rede, o deputado Alessandro Molon. O que o governo quer é mostrar uma fidelidade canina aos interesses do mercado, que é a reforma das leis do trabalho e a reforma da Previdência, seja para vender plano de previdência privada, seja para retirar direitos do trabalhador e aumentar o lucro dos patrões. É disso que se trata. A reforma trabalhista prevê que o acordo firmado entre patrões e trabalhadores prevaleça em relação à legislação em diversos pontos, como jornada de trabalho e pagamento de férias. Também acaba com a contribuição sindical obrigatória e regulamenta o trabalho à distância e o intermitente, ou seja, sem horários fixos. De Brasília, Lucas Por Deus Leão. Fique ligado. A qualquer momento, Repórter Notícia. Antenado na notícia. Ligado na informação. Brasil, Brasil, olha para o alvo, Brasil. Nós brasileiros sentimos na pele ao caos existente no Brasil. Por isso, nós só temos que pedir a Deus